Ei, Dudu, Dudu. Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista de programas de televisão como Mundo da Lua e Castelo Rá-Tim-Bum. Neste vídeo eu vou falar sobre futebol, meu pai, meus filhos e um livro chamado Quadra Domingo. Então, se você gostar, por favor, se inscreva. E se curtir, curta também. Esse livro Quadra Domingo começou a existir numa escola. Eu estava numa escola e aí vieram dois meninos com uma cara bem enfesada assim e perguntaram: por que você nunca escreveu um livro sobre futebol? Eu falei: por que não? Eu nunca tive essa ideia, mas é uma ótima ideia. Já vou começar a pensar já. E naquele mesmo dia eu comecei a pensar e aí apareceu esse livro. Por isso que ele é dedicado para todos os meninos que me perguntaram por que eu não escrevi histórias de futebol, porque na verdade outros meninos já tinham me perguntado isso. Para o meu querido pai Cláudio e para o meu querido filho Teodoro, que é meu filho mais novo. Meu pai era fanático por futebol, desde que ele nasceu, provavelmente. E aí quando ele tinha entre 8 e 9 anos, ele era palmeirense, ele torcia para o Palmeiras. Só que o irmão dele, um pouquinho mais velho, torcia para o São Paulo. Aí eu não sei, o irmão dele estava numa missão de conseguir mais torcedores para o São Paulo, e ele conseguiu convencer o meu pai a passar a torcer para o São Paulo, porque se ele fizesse isso, ele ia ganhar uma camisa do São Paulo. Aí meu pai falou: tudo que eu quero é uma camisa de futebol para poder jogar com camisa de futebol. Trocou de time nessa mesma hora. E ele passou a ser um fanático torcedor do São Paulo. Por isso, quando eu nasci, eu já nasci São Paulino, eu não tive escolha. Eu já era São Paulino, muito antes de saber o que era futebol, o que era bola e o que era o São Paulo. Tanto meu pai era fanático pelo São Paulo, que ele foi uma das primeiras pessoas que comprou cadeiras cativas no estádio do São Paulo, quando só tinha um pedacinho. Depois ficou uma bola completa, né? Tinha só um pedacinho aqui e a nossa cadeira... Eu tinha uma cadeira também, eram duas cadeiras cativas com o nosso nominho escrito com um ferrinho assim, uma coisa gravada. Não era escrita, era gravada. Estava escrito Flávio de Souza e Cláudio de Souza. E as nossas cadeiras ficavam bem no meio. Ele deve ter sido a primeira pessoa que comprou cadeira cativa, ou a segunda, ou no máximo a 10ª. Mas a gente estava bem no meio, inclusive no meio assim da parte que tinha cadeiras cativas, né? E a gente foi várias vezes assistir futebol, claro, jogos do São Paulo, é claro. Só que eu era distraído, assim, eu gostava de futebol, eu achava interessante, eu ficava super emocionado de estar só eu e meu pai lá. Eu tinha 3 irmãs, quer dizer, eu ainda tenho 3 irmãs, mas elas não iam, era um programa só para os homens da família, e eu ficava super legal, achando o máximo que eu estava lá com meu pai, e nós estávamos lá vendo futebol. Só que o meu negócio, o que eu mais gostava mesmo é porque tomava refrigerante, comia pipoca, chocolate, coisas, ele me dava tudo que passava, que ele estava vendendo, ele me comprava tudo. E aí eu me distraía. E aí cada vez que tinha um gol eu levava um susto muito grande, porque eu não estava prestando mais atenção, entendeu? Era uma coisa meio... Eu gostava, mas não era assim exatamente. Eu gostava mais de cinema. Nessa época, tudo que eu queria era ir no cinema, entendeu? Então quando tinha o gol, eu falava gol! Pum! Uma vez eu joguei a minha comida e minhas coisas foram para longe. E aí eu fui 2 vezes no cinema com meu pai. Uma para assistir o jogo da Copa 58, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez, e o filme sobre a Copa do Mundo de 62, quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo pela segunda vez. O Leonardo, meu filho mais velho, que está aqui comigo nessa foto, ele não nasceu fanático por futebol. Ele gosta mesmo de vôlei. Ele inclusive é daqueles malucos que acorda às 4h30 da manhã para assistir um jogo que está acontecendo no Japão. Ou então assim, já fica acordado porque aí às 3 da manhã vai ter um jogo lá na Austrália. E a gente assistiu várias vezes jogos da seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, né? Em Olimpíadas ou em campeonato. Ele estava sempre assistindo, muitas vezes eu assisti junto com ele. Inclusive a gente foi algumas vezes assistir ao vivo lá no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. E a última vez que a gente assistiu um jogo foi da seleção feminina, e a Flora, que foi a primeira, né, filha dele, que é a minha primeira neta. Depois nasceu a Bebel também, mas a Bebel era pequena nesse dia, então ela não foi. Vamos ver aí uma foto, eu, o Leonardo e a Flora assistindo um jogo da seleção. O Teodoro, meu filho mais novo, que nasceu 12 anos depois do Leonardo, nasceu fanático por futebol, que nem o avô. Tanto que ele passou a maior parte da infância assim, vestido
para jogar futebol, entendeu? E aí a maioria dos desenhos que ele fez, praticamente a infância toda, eram assim, jogadores de futebol com uniformes assim malucos que ele inventava. E aí quando ele já era adulto, ele me ajudou a escrever esse livro. Ele escreveu comigo um pedaço aqui, que depois eu vou falar. Não, eu vou falar já. O Dicionário Terminológico Futebolístico, que é uma das partes que tem nesse livro. Bom, então, esse livro chama Quadra Domingo, por quê? Porque tem uma quadra onde ele mora e ele chama Mingo. Na verdade, ele chama Domingo, mas o apelido dele é Mingo. E a quadra, por acaso, é quadrada. Então, por isso que é quadrado, quadra domingo, quadra domingo. Bom, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui nesse livro. Tem a história do Mingo, que é o personagem principal, que é um menino que mora num prédio. Aí tem, como eu já falei, o dicionário terminológico futebolístico, que são, assim, palavras, futebol, por exemplo. Amistoso, artilheiro, atacante, banco de reservas, bandeirinha, vai por ordem alfabética, né? Em 3 partes. Depois tem uma parte que fala dos jovens e crianças que moram nesse prédio, tá vendo? Tem janelinha aqui. Tem dos adultos que moram nesse prédio, e essa parte, apesar do livro ser sobre futebol, sobre infância, sobre torcedores, sobre jogar bola, etc, etc, esse livro fala também sobre solidariedade, porque alguns desses vizinhos não se dão bem e depois acontece uma coisa que faz eles acabarem se dando bem também, que é muito legal, que é uma parte que eu mais gosto dessa história. E ainda por cima, ainda tem uma história do futebol, história mundial, e depois na última parte tem a história do futebol no Brasil. Então, é um livro muito divertido, muito instrutivo, muito várias coisas. Como eu falei, o Teodoro me ajudou a escrever esse livro, porque tem várias coisas aqui que eu não sabia. O dicionário terminológico futebolístico, as palavras estão em ordem alfabética, né? E tinha muita coisa que eu não sabia, porque não é um assunto, não é o meu assunto, tá certo? E é o assunto dele. E também, mas ele me ajudou a escrever esse livro porque é muito baseado nele, tá certo? Ele jogou futebol a infância inteira, depois da adolescência também, e a gente morava num lugar, era um condomínio, não era um prédio, mas eram 2 prédios, do qual fazia parte uma quadra. Então vou mostrar fotos aí da quadra, a quadra que inspirou a Quadra Domingo. Eu não moro mais lá, mas ele continua morando lá, inclusive. E o Leonardo, meu filho mais velho, morou lá também, e ele não mora mais porque ele casou, ele tem filhos, etc. Ele mora na casa dele. Uma outra pessoa me ajudou a escrever esse livro. Quem? O meu pai, que apesar de já ter ido para o céu, foi a partir desse livro aqui que eu escrevi esse livro também, porque... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Então, esse livro é um almanaque do Zé Carioca, que foi criado por ele. Veja só, eu sou filho do cara que inventou isso daqui. E esse almanaque aqui tem tudo sobre futebol. Eu li tudo, eu não tinha lido tudo, porque era um assunto que não me interessava tanto. Eu lia tudo que ele escrevia, mas esse aqui eu não tinha lido inteiro. Eu já tinha até lido, mas tinha coisas que eu não guardei na memória porque não me interessava, né? Mas aí quando eu fui escrever esse livro, eu li tudo de novo e na verdade eu descobri que eu já sabia bastante sobre futebol. E o que falta eu contar? Falta eu contar que anos depois eu acabei voltando para os estádios. Eu não levei mais susto, eu não joguei mais coisas pro alto quando gritavam gol, porque eu já era adulto. E eu comecei a ir por quê? Para levar o Teodoro no estádio. A gente morava perto do... Essa parte eu esqueci de contar. A gente morava, esse condomínio a gente morava, tinha 2 prédios, era perto do estádio do Palmeiras, por acaso. E aí tinha meninos lá que, como o meu tio, estava numa missão de conseguir mais torcedores para o Palmeiras. Então, quando eu vi, meu filho era palmeirense, porque ele aprendeu a jogar futebol com os meninos um pouco maiores, que jogavam lá na quadra, mas tinha toda uma jogada assim, eles ensinavam a jogar futebol, mas ao mesmo tempo eles iam fazendo a cabeça do menino para o menino virar palmeirense. E aí, inclusive, num dos prédios, não era que a gente morava no outro, um jogador do Palmeiras morava lá, então realmente assim, não foi muito difícil de convencer ele a ser palmeirense. E aí eu voltei a ir nos estádios para levar o meu filho, porque era pequeno, ele precisava de um acompanhante, e apesar de eu não ser fanático, eu queria ser que ele fosse feliz, então começamos a ir no estádio, e quando eu vi, eu estava torcendo para o Palmeiras. Eu já tinha sido São Paulino, não muito fanático, inclusive, né? Bem amador, inclusive, e aí eu fui me tornando palmeirense, mas
não sou fanático não, tá certo? Eu gosto de todos os times. Tudo bem? Nessa hora, quando eu conto essa história, geralmente eu recebo uma vaia, porque a maioria das pessoas onde eu tô não são palmeirenses. Ou então alguns ficam super felizes porque eu sou palmeirense também, né? Mas como eu falei, eu sou um torcedor palmeirense não fanático. E aí o que aconteceu? Chegou um dia que foi muito legal, porque meu pai quis assistir jogo junto com a gente, quando ele já estava começando a ficar velhinho, né? E aí foi muito legal porque fazia muitos anos que ele não ia no estádio. E aí ele me contou que uma hora ele começou a ficar, assim, achar estranho, assim, porque não era um jogo do Palmeiras contra o São Paulo, era contra outro time. Mas de repente ele se viu torcendo pelo Palmeiras, que foi uma coisa super estranha. Mas ao mesmo tempo era uma coisa meio... Se você pensar, ele tinha um pequeno palmeirense dentro dele, que foi sufocado e se transformou num São Paulino, mas na verdade ele já tinha sido palmeirense. Na verdade, o time que ele mesmo escolheu para ele mesmo era o Palmeiras. Então tinha tudo a ver ele torcer pelo Palmeiras de novo, tá certo? Então eu acho que é só isso que eu tenho para contar sobre futebol e sobre esse livro Quadro Domingo. E agora, na verdade, esse livro assim, é um livro que é sobre futebol, mas não é para fanáticos só. É para fanáticos. Mas é também para quem quer aprender coisas sobre futebol e quem quer ouvir uma história super bacana. O engraçado é que esses desenhos do Teodoro me inspiraram a escrever um outro livro. Mas esse é um outro vídeo, tá bom? Não é esse não. Tchau!